Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando a professora Anely Aparecida de Melo Thierry, que é professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades aqui da USP. Pois é, professora, no bloco anterior, né, nós iríamos começar a falar sobre o novo Código Florestal. Mas antes da senhora ainda entrar nesse assunto, que é determinante na sua pesquisa e no seu trabalho, nós temos aqui o depoimento de uma pessoa que a senhora conhece. Então, a Anely, ela sintetizou, acho que esses dois caminhos de abordagem, de reflexão sobre a Amazônia. De um lado, a Amazônia enquanto um conjunto de ecossistemas fantásticos, né? E, de outro lado, a Amazônia enquanto um território de conflito, um território que simboliza, né, a história geopolítica do Brasil, a projeção de poder do Estado brasileiro, né? E toda essa cobiça, esse interesse da comunidade internacional, de nações, sobre a Amazônia. Então, o trabalho da Anely, tanto no doutorado como em seguida e hoje, é essa síntese virtuosa, né? De um lado a geografia política, de outro lado o meio ambiente e a categoria central, território. Por isso que, para mim, para ela, né, política ambiental é, sobretudo, política territorial. Pois é, aí nós tivemos o depoimento do professor Vanderlei Messias, né, que foi o seu orientador de doutorado, né, professor? E uma das coisas que ele destaca é a capacidade que a senhora tem de conciliar geopolítica e meio ambiente, coisa que até então muitos pesquisadores não conseguiam, não tinham essa capacidade. Como a senhora vê essa observação que ele faz? Bom, é muito bom ouvir um ex-orientador falar dessa maneira, né? O Vanderlei é uma pessoa que eu tenho em altíssima estima e a gente, sempre que possível, trabalha juntos. De fato, né, esse aspecto do ambiente enquanto elemento da geopolítica, eu venho desenvolvendo há algum tempo. E eu tenho a impressão que, para isso, me ajudou muito a participação no processo da Conferência do Rio. A época da Conferência do Rio estava no governo central, né, no governo federal. E acompanhei, ajudei, fui para as reuniões de preparação da conferência, acompanhei toda a discussão, né, acompanhei toda a movimentação dos nossos diplomatas, alguns assuntos que eles achavam que era, né, que a gente não poderia aceitar a conversa, aceitar que o Brasil fosse visto como no banco dos réus. E, de fato, né, o que se percebeu e o que eu comecei a perceber a partir de então, e eu creio que é isso que eu consigo sintetizar, é, de fato, há um jogo geopolítico muito importante por trás. A Amazônia tem uma importância vital nesse aspecto e o meio ambiente faz parte desse processo, né? Meio ambiente também significa negociação internacional, né? Meio ambiente também significa parte de um processo de globalização, de cobranças, né? De cobranças de todos os países. Quando você fala em Amazônia, né, há uma imagem mundial formada sobre essa região, né? E muitas vezes, vamos dizer assim, ou é aquela imagem muito mitificada já, de que as populações conseguem fazer melhor do que tudo, por um lado. Do outro lado, há uma imagem realmente de interesse, né? Há uma imagem militar sobre essa região, né? E que busca sempre a discussão da soberania. Então, uma das coisas que eu aprendi à época da conferência era exatamente isso. Os nossos diplomatas, a primeira coisa que eles procuravam quando a discussão era meio ambiente, né? Então, já ficavam meio que travados, preocupados. E eles evocavam sempre a questão do artigo 21 da Carta das Nações Unidas, que é a soberania nacional dos países sobre o seu território e sobre seus recursos naturais. Então, ao mesmo tempo, né, todo processo tem as duas faces. Ao mesmo tempo que isso era bom, efetivamente, em alguns momentos, noutros momentos era um horror, né, porque o Brasil fez alianças com os
piores países no sentido do desmatamento. Por exemplo, a Eco 92, que foi um marco importante, né, para chamar a atenção da questão ambiental e traçar diretrizes. Nós vamos ter aí a Rio 20, né, então são 20 anos praticamente. Muita coisa mudou nesse processo. Como a senhora avalia? Olha, eu diria que os anos 90, a pressão que nós tivemos foi muito maior. O meio ambiente, naquele momento, ele estava mais... ele era mais avaliado, mais analisado, ele era um elemento muito presente, né? Depois dos anos 90, nós tivemos, né, diversas crises mundiais e nós tivemos um processo avaliado, né, o 11 de setembro transformou totalmente a geopolítica mundial. E a questão ambiental começa realmente a decair. Tá? Eu costumo falar para os meus alunos e com quem eu converso, que sempre a questão de meio ambiente tem que ser um processo de muita pressão. Tá? Nós estamos, se eu pudesse me avaliar numa balança, nós estamos do lado mais fraco dessa balança. Então, você tem que sempre, né, levantar as questões. Olha, meio ambiente também tem importância. Tem importância para um processo futuro de transformação em produtos, por que não? Né? Mas ele tem também um outro aspecto que é muito mais do que isso, não é só transformar em mercadoria, né? Não é só vender a ideia verde, né? É principalmente o próprio bem-estar, a própria qualidade de vida das populações que virão depois. E a senhora acha que o novo Código Florestal ele está contemplando essas necessidades e essas contradições? Não, o novo Código Florestal é um horror, né? Um horror por quê? Os ganhos que haviam sido conseguidos, né, principalmente no Brasil, nesses 20 anos, da Constituição de 88 para cá, da Conferência do Rio de 92 para cá, do meu ponto de vista, agora é um retrocesso. Tá? Um retrocesso por quê? Porque não se considera todo a discussão da validade, da viabilidade, que são as áreas, as APPs, as áreas de proteção permanente. Né? Havia o conceito de reserva legal. Né? Esse conceito de reserva legal está indo por água abaixo. Né? Na medida em que, da mesma maneira, se há uma discussão, e foi isso que o Aldo Rebelo trouxe, a discussão, olha, o pequeno produtor ele não pode, né, congelar sua terra e não fazer nada nela, esse é um processo que, se nós deixarmos em aberto, o que vai acontecer? Não haverá mais reserva legal. As vozes contraditórias, né, a essa avaliação que eu faço, dizem normalmente o seguinte: escuta, mas tem uma série de países que não tem isso. Tudo bem, mas eu preciso me mirar no país que não tem? Eu estou olhando, eu estou tomando como exemplo, né, os países que já destruíram. Por que eu tenho que tomar como exemplo? Por que eu não posso constituir uma visão minha? Né? A ideia primária do Código Florestal era que essas reservas legais, na verdade, elas eram uma reserva de produção. Mais tarde, o que está guardado ali poderá ser aproveitado. Né? Um grande equívoco também é pensar que a reserva legal é intocável. Ela não é intocável. Né? A questão é, você não pode fazer desmatamento total, corte raso. E na mistura desses processos todos, o que acontece? A percepção nacional é que a reserva legal você não pode tocar. Não é verdade. Você pode tocar, você pode produzir. Ela tem uma capacidade de renovação. Tem uma capacidade, né, de renovação. Você não pode desmatar totalmente, mas você pode enriquecer, por exemplo. A população local que vive nessas áreas, ela é ouvida? Sim, em alguns processos. Segundo o deputado, o relator, o Aldo Rebelo, ele fez numerosas reuniões, ele foi pela Amazônia fora, conversando com pequenos produtores ou com grandes produtores. Tá? Então, mas se você perguntar para o pequeno produtor ou para o grande produtor, aí eu não vou separar o menor ou o maior,
né? Se você perguntar para ele, ele vai ser unânime em dizer, não, estão congelando a minha terra. Quando, na verdade, né, é essa percepção que ele tem, mas a realidade seria, você pode transformar a reserva, você pode usar essa reserva, você pode enriquecer, você pode plantar alguma coisa, o que você não pode é derrubá-la. Né? Por quê? Porque a vegetação, essa riqueza, né, é uma riqueza que pode servir futuramente. Se não, né, no aproveitamento, na transformação em produto, no mínimo na limpeza do ar que a população respira, que nós todos respiramos. Exato. Então, ela tem uma função ecológica, né, mas ela pode ter também, posteriormente, uma outra função. E é isso que a grande... Né, há uma nebulosa em cima do Código Florestal ao divulgar apenas uma parte dele. Bom, o proprietário da terra não pode mexer na sua terra. É um equívoco ao dizer só dessa maneira. Né? Da mesma forma, o Código Florestal existe desde 65. Muito bem, ele já está superado? Já está superado. Ele precisa de mudar? Precisa de mudar. Né? Mas as mudanças que foram resultantes da relatoria do Aldo Rebelo são mudanças para pior, e muito para pior. Professora, a senhora se considera uma pesquisadora, uma cientista, mas antes de tudo uma ativista pró-Amazônia. Mas antes de só responder isso, nós vamos para mais um intervalo. O Trajetória volta em instantes.